Olá, bom dia a todos. Vamos a mais um preparo da disciplina Fundamentos das Ciências Sociais. Uma disciplina básica para vários cursos, então dou as boas-vindas aos alunos dos diversos cursos que compõem o primeiro período de vários cursos da universidade, no qual está incluída a disciplina Fundamentos das Ciências Sociais. Aqui nós trabalharemos as 5 primeiras aulas, da aula 1 à aula 5, preparando o aluno que vai ter como desafio, dentro de 2 semanas, a AV1. Então, os 5 pontos aqui tratados correspondem aos 5 planos de aula constantes do plano de ensino da disciplina. São essas as principais questões. No primeiro momento, trabalharemos a questão do conhecimento, senso comum e ciência. Depois, as características das assim chamadas ciências sociais. Continuaremos com a análise antropológica da cultura, no plano de aula 4, aprofundando a discussão sobre os aspectos culturais, a diversidade cultural, a globalização e o multiculturalismo. E fechamos com o contexto histórico do surgimento da sociologia. Então, o primeiro questionamento que poderíamos fazer: por que estudar fundamentos das ciências sociais? Nesse momento inicial do curso, que nós buscamos fundamentar os alicerces nos quais o aluno vai se localizar no tempo e no espaço para entender a realidade que o cerca. Essa realidade circundante não é algo previamente determinado. Nós vamos ver que são discursos construídos, e que a gente busca entender aspectos da realidade social. Mas para tal é necessário, então nós percebemos que a compreensão da realidade social numa perspectiva científica favorece a construção de conhecimentos nas demais ciências humanas e sociais aplicadas. Então, qual é um dos objetivos dessa disciplina? Contribuir para o desenvolvimento de um olhar crítico, reflexivo e de uma formação humanística do aluno que ingressa na universidade. Por isso, no primeiro ponto, que corresponde ao primeiro plano de aula, antes de falarmos de fundamentos das ciências sociais, nós precisamos entender o que é o discurso científico, o que é essa tal de ciência. Então, vamos estabelecer uma discussão entre senso comum e pensamento científico, que é algo fundamental para nós entendermos como discursos diferentes são construídos. Então, vamos lá. Conhecimento como característica do ser humano. Todos viram na aula 1 que o homem é o único animal que vive no mundo e pensa sobre esse mundo em que vive. Desde sempre, o homem procurou buscar explicações para os fenômenos físicos, para o modo de vida, percebendo as diferenças que existiam entre determinado grupo e outro. E isso se deu através da capacidade de reflexão do homem, porque ao pensar, o homem reflete sobre toda a realidade e constrói discursos que são expressados em forma de linguagem. Quando o conhecimento, o pensamento vai se transformar em conhecimento e é manifesto, é expresso através da linguagem. Por isso se pode afirmar que as coisas não têm sentido em si. É o homem, através do pensamento e se expressando pela palavra, que dá sentido à vida. Aproveitando, estou lendo ali, dar um abraço para todos os meus alunos do campus Madureira, do campus João Shoa, do campus Presidente Vargas e do campus Tom Jobim e dos demais campi em que eu não ministro a disciplina, mas meus colegas dão certamente conta do recado. Então vamos lá. Quando estabelecemos a diferença entre senso comum e pensamento científico, nós estamos falando de 2 formas de pensar diferentes, de 2 discursos, de 2 conhecimentos específicos. Vamos pegar um exemplo aqui muito simples. Quando alguém vai preparar um bolo, aqui a figura de alguém manuseando a massa, ali formando a massa do bolo e depois o bolo já pronto.
Para se preparar um bolo, é necessário o quê? Sabermos a quantidade de farinha que vai ser utilizada, o açúcar, ou seja, todos os ingredientes que compõem esse bolo, né? E saber que, se quiser o bolo fofinho, bem alto, né, ele tem que fermentar, por isso tem que acrescentar o fermento, né? Até aí, parece uma coisa óbvia. Para fazer um bolo, não preciso ter um conhecimento específico das características daqueles ingredientes, né, dos princípios ativos, das moléculas que o formam. Eu preciso ter um conhecimento, uma técnica, transformado em técnica, que me foi passado de geração a geração. Então, eu aprendo a fazer um bolo. Então, para saber um bolo, como eu adquiro esse conhecimento? Através do que se chama de senso comum. Um pensamento comum, espontâneo, né, passado de geração em geração e que assume como certas e seguras determinadas situações sociais. Então, o que o senso comum faz? Ele estabelece sistemas de discursos sobre o que se tem vivido, sobre nossas experiências concretas. Então, para fazer um bolo, nesse nosso exemplo, é preciso conhecer os ingredientes necessários e a técnica. Não há necessidade de um discurso especializado para responder como aquele bolo fica voa mais alto, né? Ganha volume. Isso requer um conhecimento específico que nós vamos chamar de científico, que é dado pela física, por exemplo. Então, o pensamento científico ele vai diferir do senso comum, porque a ciência é uma forma de conhecimento, mas que se refere a algo especificado, específico. Não se faz ciência sobre a vida toda, ou a ciência sobre toda a realidade física ou social. A ciência requer um olhar metódico, né? Um olhar que você estabeleça uma forma específica de estudo daquele fenômeno. Por isso, não se diz que se faz ciência quando se delimita, quando se recorta aquilo que vai se estudar. Ou seja, o que se chama no pensamento científico o objeto da pesquisa. Então, esse objeto é importante nós percebermos que ele é construído. Não há também, a priori, né, um discurso científico pré-elaborado. Ele requer pesquisa, observação, experimentação para chegar a uma conclusão. Conclusão essa que vai ser tomada como a verdade científica. Mas a verdade científica que pressupõe a resistência de um tempo determinado para que ela seja considerada verdade científica. O que eu quero dizer com isso? Né? Que determinadas teorias, elas são ultrapassadas. Né? A ciência vai sempre fazendo esse movimento de constante atualização dos conceitos, das teorias. Né? Por isso, algumas verdades científicas são refutadas, são rejeitadas à medida que novos conhecimentos são formados. Então, o ponto central da LOM é nós diferenciarmos o senso comum da ciência. Não significa, em momento algum, que a gente diga que o senso comum deva ser desprezado, mas é muito importante, né, que o senso comum seja trabalhado também com a ideia do bom senso. O que é isso? A gente vai ver, por exemplo, quando estudarmos as questões da cultura, né, das diferenças culturais, que existe um pensamento coletivo, né, que muitas vezes é eivado, né, constituído de uma série de preconceitos, de visões pré-concebidas dos fenômenos. O senso comum tem essa armadilha, porque ele nos traz muitas armadilhas, porque como ele não é um pensamento crítico, não nos leva à reflexão como pensamento científico, nós podemos reproduzir verdades que nos são ensinadas que não resistem muitas vezes a um estudo mais apurado, a uma crítica àquela teoria, àquela explicação, aquele discurso produzido em relação a determinados fenômenos. Então, para complementar a preparação
em relação à aula 1, eu os convido a estudar o que nós chamamos as diferentes formas de conhecimento, como o mito, né, que a gente viu, que são aquelas narrativas que tentam explicar determinados fenômenos, né, a partir muitas vezes da utilização de entidades sobrenaturais, né, de fenômenos da natureza sendo explicados por intervenções de seres fora da esfera natural, o conhecimento religioso, aquele baseado na divisão entre o sagrado e o profano, mas que também produz uma série de conhecimentos e explicações do mundo, e o conhecimento filosófico, aquele baseado na reflexão, na argumentação, no questionamento do porquê das coisas, né? Então, dado o plano de aula 1, esses são os principais pontos a serem estudados. Vamos então à aula 2. Na aula 2, intitulada As assim chamadas ciências sociais, se estuda primeiro quais são as áreas constitutivas dessas ciências. Quando falamos em ciências sociais, estamos falando de um conjunto de disciplinas, né, criadas no século XIX, a partir do final do século XVIII e algumas no século XIX, né, como a ciência política, a sociologia e a antropologia. É importante nós lembrarmos, quando falamos da política, né, a política foi um objeto de estudo desde a filosofia clássica, mas como uma forma de pensamento moderna, a ciência política moderna é também fundada nesse momento do final do século XVIII, do iluminismo, quando os filósofos iluministas inspiram uma série de cientistas humanos que vão estudar a política eleger a política como seu objeto de estudo. Então, o objeto de estudo das ciências sociais é a sociedade nas suas dimensões sociológicas, antropológicas e políticas. E é interessante nós lembrarmos que as ciências sociais fazem parte do grupo de saberes intitulado Ciências Humanas, que apresentam métodos de investigações próprios. E aí é importante nós frisarmos uma grande diferença de enfoque entre as ciências naturais e as ciências humanas e sociais. Nas ciências naturais, nós percebemos uma grande objetividade no seu estudo, né? O cientista natural, se a gente pegar um exemplo, né, de dois cientistas naturais em dois lugares distantes, né, fazendo experiência sobre determinado fenômeno natural, eles chegarão ao mesmo resultado, se partirem das premissas corretas e utilizarem o método científico adequado. Quando nós chegamos ao estudo das ciências humanas, em especial das ciências sociais, nós não conseguimos uma objetividade total, ou seja, não há a possibilidade da apreensão total dos fenômenos. Aí vocês vão perguntariam, né? Então, o cientista social reproduz o senso comum? Não. Através de determinados métodos de pesquisa, o cientista social vai construir interpretações contextualizadas, ou seja, dentro de um determinado contexto que vai levar em conta o tempo, né, o momento histórico em que ocorre aquele fenômeno social, o lugar, né, não do ponto de vista do espaço geográfico, né, mas o espaço social em que ele ocorre e, por conseguinte, os agentes sociais, os indivíduos e grupos que estão inseridos naquele fenômeno. E é importante destacar que as ciências sociais, então, nos ajudam a limpar a lente para enxergarmos melhor as realidades com que convivemos. O que significa isso? Que limpar a lente significa que nós olhamos o mundo a partir do olhar construído pelo nosso grupo. Né? Nós, os cientistas sociais, também fazem parte de um grupo social específico, também tem todas as suas relações pessoais, fazem parte de algo que daqui a pouco, na aula 3, nós vamos chamar de cultura, né? E são influenciados. Há essa influência do olhar do cientista social em relação ao fenômeno que ele estuda. Isso não significa que estamos falando de parcialidade, mas sim de uma impossibilidade de um distanciamento total entre
quem estuda e quem está sendo estudado. A gente vai aprofundar mais isso na aula 3, quando falarmos da questão do método antropológico. Então, grosso modo, poderíamos dividir que a sociologia, então, vai trabalhar com as inter-relações entre os diversos fenômenos sociais, né? Então, a partir de diferentes perspectivas teóricas, do Durkheim, do Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que são as 3 grandes matrizes teóricas da sociologia, vão se estudar os fenômenos sociais a partir dos conceitos desses autores, como fatos sociais, ações sociais, classes sociais, relações de trabalho, tudo isso que será objeto da segunda parte do curso e será tratado aqui no Prepara para a V2. Na antropologia vão se privilegiar os chamados aspectos culturais do comportamento de grupos e comunidades. Ou seja, a antropologia ela tem uma visão mais microscópica da realidade social, né? Ela está muito mais interessada no entendimento da vida em grupo. Por isso, conceitos como diversidade cultural, etnocentrismo, relativismo cultural são tratados por essa ciência, que nos seus primórdios, quando foi criado, estudava povos não europeus, povos distantes lá de onde se produzia o saber antropológico. Mas a antropologia contemporânea ela se voltou também para o estudo das diferenças nas grandes metrópoles, ou seja, nas sociedades modernas, urbanas. A antropologia também desenvolveu uma série de estudos sobre grupos sociais urbanos, como eu já me referi, enfatizando a diferenciação entre seus indivíduos, com base em critérios de raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, nacionalidade, regionalidade, afiliação religiosa, ideologia política, sistema de crenças de valores, etc. Ou seja, a antropologia, quando vai estudar os subgrupos urbanos, né, subgrupos não no sentido de inferiores, mas que partes menores daquele todo, ela vai se debruçar muito mais na percepção das diferenças entre indivíduos e grupos. Por isso, podemos dizer que a antropologia é a ciência que vai dar uma maior ênfase ao estudo da diferença cultural. E, por fim, na ciência política, analisam-se as questões ligadas às instituições políticas, ou seja, conceitos de poder, autoridade, dominação, entre outros, são estudados por essa ciência. Então, a ciência política vai analisar as diferenças entre povo, população, nação, governo, né, o papel do Estado como instituição legitimamente reconhecida como detentora do monopólio da dominação e do controle sobre determinado território. Enfim, o objeto central da ciência política é o poder, né? Como o poder é constituído e é exercido. Então, agora que nós já consolidamos a percepção de que as ciências sociais são ferramentas importantes para o desenvolvimento da compreensão crítico-reflexiva da sociedade, vamos pensar nas possíveis contribuições para o exame de questões sociais que serão submetidas no direito e em outras áreas do conhecimento. Como a gente pode pensar isso? Qual a importância, então, das ciências sociais? É nos levar à reflexão crítica da sociedade. Ou seja, nós temos um olhar mais questionador em relação à realidade social e não reproduzirmos simplesmente aquilo que nos é passado de uma forma acrítica, ou seja, sem crítica. E, por fim, complementem a preparação sobre essa aula, examinando os temas problemas sociais e problemas sociológicos, que fecha esse segundo tema, né, essa segunda aula, que justamente se entende por problemas sociológicos, por problemas sociais primeiro, questões que tocam diretamente a determinado grupo social, que afetam a vida de determinada sociedade. E problemas sociológicos são aquelas questões que o cientista social recorta por julgar importantes para a compreensão de uma determinada sociedade.
né? Nós vimos, né, na aula 2 que não é por acaso que a questão, por exemplo, das relações raciais ocupa um espaço privilegiado nas ciências sociais brasileiras. Por quê? Para as ciências sociais brasileiras, porque foi sempre objeto de reflexão dos cientistas sociais as relações entre brancos e não brancos no Brasil. Então, indo para a aula 3, nós vamos trabalhar o que chamamos análise antropológica da cultura, né? Aqui é quando nós trabalhamos com mais ênfase às questões antropológicas. Edward Taylor, um antropólogo inglês, sintetizou os termos culture, que vem do alemão, e civilisation, do francês, no vocábulo inglês culture, que, tomado em seu amplo sentido etnográfico, é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, vejam como essa definição do Taylor é bastante inclusiva, né? Ela nos traz vários aspectos dos fenômenos culturais. Mas o que é mais importante quando ele termina toda e qualquer capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então podemos dizer, como Kluckhohn nos mostra, né, esse autor está citado no capítulo 2 do nosso livro Proprietário, né, que cultura é parte do ambiente produzida pelo homem. Ou seja, tudo que não é um fenômeno natural vai ser considerado um fenômeno cultural. E a antropologia começa a perguntar: mas de onde surge a preocupação com a cultura, com o tema da cultura? Vamos entender. Toda a construção científica vai nascer na Europa. A reflexão teórico-científica sobre a humanidade se iniciou nesse ambiente e nessa perspectiva. Ou seja, quando a gente tem as primeiras noções do ser humano, como referência para todas as ciências sociais, é a do homem europeu e da sociedade europeia. Isso é importantíssimo nós pensarmos que as ciências sociais são criadas sob um olhar dominante da Europa sobre os outros povos, olhar que nós chamamos de eurocêntrico, ou seja, a Europa como o centro do mundo. Então, a partir dos esforços da conquista de outros continentes, né, que tivemos no século XV e XVI, com Portugal e Espanha, outros países também, Inglaterra e França também colonizaram vários povos do chamado Novo Mundo. E depois, no século XIX, com a expansão inglesa, que nós vamos ver na aula 5, a partir desses esforços, os europeus encontraram, desses esforços de conquista, né, encontraram com seres diferentes o suficiente para causarem estranhamento, um grande incômodo, porque se deparavam com povos com estilos de vida, com visões de mundo completamente distintas do europeu. E perguntavam: serão estes seres humanos? Porque eram tão diferentes o modo de viver que se questionava até a humanidade daqueles povos. Mas é importante nós percebermos que aqueles povos também estranharam os seus conquistadores. A conquista colocou de frente a frente, vis-a-vis, povos completamente diferentes. Então, se nós lembrarmos a conquista do Brasil, do que veio se chamar Brasil, dos povos pré-colombianos aqui na terra de Santa Cruz, a gente pode relembrar um autor, um dos maiores pensadores do Brasil, Darcy Ribeiro, quando no livro O Povo Brasileiro, ele, num dos capítulos introdutórios, mostra como se deu o choque cultural aqui, que aquele também o povo, os povos indígenas também estranhavam aquele europeu que chegava aqui com arma de fogo, todo vestido, ao contrário daqueles grupos que estavam muitas vezes sem indumentária alguma, sem roupa alguma. Então, a partir dessa observação, nós podemos perceber como
cada cultura, cada grupo social produz uma visão de mundo e essa visão de mundo vai orientar, condicionar as nossas ações, as nossas interações com o outro. Há essa tendência de toda a sociedade humana se considerar o centro do mundo, ou seja, toda a visão de mundo onde o nosso grupo é tomado como referência, dá-se o nome de etnocentrismo. O etnocentrismo é essa tendência das sociedades, de cada grupo social, se pensar como o melhor modelo a ser seguido, né, que a própria definição de existência se dá a partir da nossa visão de mundo, do que é certo, do que é errado, do que é louvável, do que é reprovável, do que é moral, do que é imoral. Então, por exemplo, no plano intelectual, o etnocentrismo pode ser visto como a dificuldade, por exemplo, de pensarmos a diferença. Isso é importantíssimo, porque o nosso grupo, como a cultura atua, né? O nosso grupo, com o nosso sistema de crenças, de valores, vai nos conduzindo a pensar isso é certo, isso é errado. Mas é importante perceber que, de outra maneira, outra vida é vivida, como nos mostra o Everardo Rocha nesse livro, o Etnocentrismo. Então, como trabalhamos essa diferença, né? Porque o etnocentrismo faz aquilo que está exposto aqui nesse quadrinho do personagem Agar, né? Quando o Hagar, né, fala com o filho e chama lá ele e pergunta: Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoa nesse mundo, navegantes e não navegantes. E o menino pergunta: de acordo com quem, pai? Com os navegantes. A gente vê que esse quadrinho, essas figuras aqui, representam os vikings, povos navegantes, povos que desbravavam os mares. Então, a visão principal, né, se dá a partir de como o nosso grupo constrói a visão de mundo. Então, o etnocentrismo pode trazer consequências muito graves, né? Vamos pensar, se eu penso o mundo a partir dos meus valores, eu tenho uma tendência, né? Quando eu digo eu, como indivíduo do grupo, não sou eu, Arthur, nem são vocês individualmente. Estamos pensando, nós como indivíduos parte de determinados grupos, temos determinadas visões de mundo, nós criamos preconcepções em relação aos outros. Né? Daí o termo preconceito, que são preconcepções. O mais que já traz problemas sérios, né? Porque eu começo a me incomodar com aquilo que não é igual a mim. Muitas vezes a cultura, né, o nosso grupo ali martelando com aquela visão de mundo o tempo todo, faz com que muitas vezes eu passe do preconceito para a discriminação. Começa a defender o tratamento diferenciado de pessoas e grupos, que isso pode chegar a um ponto quase impossível do diálogo entre os grupos, chamado intolerância. A intolerância consiste justamente nessa dificuldade da convivência entre os contrários, dado por essa tendência etnocêntrica de toda a sociedade. Então, como a antropologia buscou resolver isso, né? Como trabalhar o reconhecimento das diferenças a partir de um conceito chamado de relativismo cultural, que é a postura privilegiada pela antropologia contemporânea de buscar compreender a lógica dos outros. Aqui nas palavras do grande antropólogo brasileiro Roberto da Mata, antes de cogitar se aceitamos ou não esta ou outra forma de ver o mundo, a antropologia nos convida a compreendê-la e verificar que, ao seu jeito, outra vida é vivida segundo outros modelos de pensamentos e costumes. Pois cada sociedade humana é um espelho onde nossa própria existência se reflete. O que o Roberto da Mata nos chama a atenção? Ora, se o outro é diferente, é porque ele é humano. Como vimos no início dessa aula 3, o Taylor define, não é, a cultura como tudo aquilo que não é natural. E
conhecimento, crenças, artes, leis, costumes, que são diferentes. Ora, a diferença é constitutiva da espécie humana, não como ser biológico, mas como ser social e cultural. Ser humano é ser diferente. Nós não temos uma humanidade homogênea, né? Só nos devaneios de muitos intelectuais, como aconteceu no século XIX, nós vamos tratar deles aqui na aula 5, ou alguns líderes políticos, contemporâneos, inclusive no Brasil, que pensa e expõe a ideia de que existem grupos superiores, grupos inferiores, grupos que mereçam ter um tratamento diferenciado do outro, né? Isso é muito grave porque essa postura etnocêntrica, ela é a base de uma série, como vimos, de preconceitos, discriminações e intolerâncias. Outro ponto importante, 2 pontos importantes para complementar a aula 3, justamente são, em primeiro lugar, a crítica que a antropologia faz aos chamados determinismos biológico e geográfico. A ideia de que a raça, as características genéticas, fenotípicas, determinariam personalidade, temperamento, traços culturais. Ora, como nas palavras aqui do Felix Kissing, o autor que, desculpa, eu esqueci de citar a fonte, aqui está entre aspas, os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Exemplifica-se. Se uma criança brasileira for criada na África, ela crescerá como uma criança africana, aprendendo a língua, os hábitos, as crenças, os valores dos africanos. Se, por outro lado, uma criança africana for criada no Brasil, ela crescerá como uma criança brasileira, aprendendo as línguas, os hábitos, crenças e valores dos brasileiros. Ou seja, é nesse processo de socialização que parte do aprendizado dos valores e crenças de determinadas culturas que nós nos formamos como indivíduos de determinado grupo. E complemente essa preparação examinando o método etnográfico lá no plano de aula 3. Né? Relembrando, quando falamos do método etnográfico, estamos falando esses pontos são importantíssimos. Relativismo cultural versus etnocentrismo e a etnografia versus antropologia de gabinete. Eu vou resumir aqui para vocês. No início da constituição da antropologia como ciência, o método utilizado era o chamado antropologia de gabinete, onde os antropólogos, nas suas universidades na Europa, produziam discursos, teses, estudos, né, sobre povos que eles não conheciam. Se valiam de cartas, relatórios de terceiros. Com Franz Boas e Bronisław Malinowski, a antropologia dá uma mudança nesse método, uma virada na construção do método e vai propor o trabalho etnográfico, que é a descrição da vida de determinado grupo a partir da imersão do antropólogo daquele grupo. Que ele sai da sua sociedade, vai conviver com aquele grupo, aprender né, os valores, as crenças, todo o sistema cultural daquele grupo, para aí sim produzir uma interpretação, é verdade, mas muito mais próxima da realidade do que você fazer uma versão da versão, interpretação da interpretação, como faziam chamados antropólogos de gabinete. Aprofundando essa questão cultural, né, dos aspectos antropológicos da cultura, no plano de aula 4, nós trabalhamos essas noções da diversidade cultural, da globalização e do multiculturalismo. Vamos a elas. Em todas as sociedades humanas, percebemos a existência de diversos hábitos, costumes, linguagens, estilos de vida. Essa multiplicidade de formas de ver, sentir e se inserir no mundo denomina-se diversidade cultural.
Isso é um imperativo que a cultura apresenta para a humanidade. A diversidade cultural é algo de fato, ela existe. Basta a gente ter um olhar um pouco atento ao outro, que nós vamos ver que existe toda essa multiplicidade de forma de se vestir, de constituir família, de acessar o sagrado, ou seja, de professar determinada religião, de produzir e distribuir as riquezas de um grupo. Isso faz parte dessa diversidade cultural. Só que nos últimos anos, como consequência das grandes transformações verificadas com a expansão do chamado processo de globalização, o mundo foi se tornando cada vez mais marcado por essa diversidade cultural e pela convivência de diferentes tipos de agir, de pensar. Quando falamos em globalização, vamos focar aqui na globalização cultural. Esse fenômeno da quebra das fronteiras, da expansão de várias culturas, da expansão e interseção dessas culturas. Muitas vezes estimulada, por exemplo, pelas redes de computadores, pela internet. Isso fez o desenvolvimento das tecnologias de informação, também propiciaram essa constante trocas de indivíduos, de visões de mundo entre indivíduos e grupos. Hoje, nós sabemos, por exemplo, o que está quase no exato momento, o que está acontecendo, por exemplo, na ação de países ocidentais, como Estados Unidos, França e Inglaterra, na Síria. Isso aconteceu ontem à noite e, ao mesmo tempo, a gente acompanha pela internet, pelas redes de televisão. Então, o mundo contemporâneo vai ser marcado por esse contato de culturas. Nós estamos numa grande rede, que o Castells chamou de sociedade em rede. Isso trouxe algumas consequências para os estudos das ciências humanas e sociais. Ora, cada vez mais, principalmente nas grandes metrópoles, existe essa convivência entre os contrários. E começou a ganhar corpo, a ser defendida, a ideia de trabalharmos essas diferenças dentro de uma perspectiva multicultural. É quando emerge esse conceito de multiculturalismo que preconiza, ou seja, toma como base a interação entre as diferentes culturas, sem hierarquização de saberes ou modos de vida. O que significa isso? Que o fenômeno multicultural, ele ocorre, essa diversidade cultural, e o multiculturalismo trabalha com a ideia de que há que haver a valorização dessas diferenças culturais. Como a gente viu lá no nosso plano de aula 4, o caso concreto fala do Capitão América Sikh, ou seja, alguém, um seguidor da religião Sikh, uma das principais religiões da Índia. Ele mora numa grande cidade, Nova York, na grande metrópole mundial, e em tom provocativo no bom sentido, para provocar o estranhamento e a reflexão. Ele se veste de Capitão América, que é um símbolo dos Estados Unidos, da cultura americana, e coloca um turbante Sikh. E é identificado pela maioria das pessoas como árabe, ou seja, muitas vezes como terrorista. Então é muito interessante a gente perceber como, dentro desse fenômeno multicultural, o etnocentrismo pode estar presente e muitas vezes está. Por isso, a perspectiva multicultural tem como base o relativismo cultural. A ideia de que existem as diferenças culturais e, ao contrário de tentar-se uma homogeneização, ficar todo mundo igualzinho, não. A ideia do multiculturalismo é valorizar a integração entre essas diferenças. Então, a gente podia refletir sobre a relação existente entre o tema do multiculturalismo e o desenvolvimento de políticas públicas na área educacional, por exemplo,
no Brasil voltadas à universalização do acesso ao ensino superior, à inclusão do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da educação brasileira, que mostram a importância do ensino da diversidade cultural no Brasil. Isso é um ponto, né? Vamos fazer uma reflexão. Nós estamos aqui também não apenas para entender esses conceitos, mas como falamos no início da aula, trabalhar com a formação humanística dos nossos alunos que estão entrando agora na universidade. Essa matéria, embora existam alunos de outros semestres, ela é basicamente uma matéria de primeiro período. Então, a gente vai entender que determinadas políticas públicas que são implementadas, né, e não cabe aqui, nesse momento, a discussão sobre a eficácia ou não delas, mas são políticas que são desenvolvidas no sentido de valorizar a diferença. É importante quantos de nós, né, e de vocês, meus queridos alunos, estudaram história do Brasil, por exemplo, sem conhecer a figura de Zumbi dos Palmares. Era uma história, né, que não contava só a história dos vencedores e esqueciam lá dos vencidos. Muitas vezes o estudo das culturas indígenas era dado no passado. Então, houve, nesses últimos anos, com essa ideia da valorização da diferença, o Estado brasileiro não ficou longe dessa discussão. Pelo contrário, ele foi chamado a criar políticas públicas. Eu estou falando aqui de políticas de Estado. Ou seja, aquelas políticas que dizem respeito ao Estado brasileiro como todo, ao país, independente do governo que estiver naquele momento chefiando, governando a nação. Ou seja, por exemplo, um exemplo fundamental para nós pensarmos as políticas de cotas raciais e sociais nas universidades, que foi objeto de uma grande discussão, né, e continua sendo, até onde, qual deve ser o escopo dessas políticas públicas, mas fato é que elas mudaram o perfil das universidades públicas em relação às diferenças raciais. Então, as políticas de cotas, a valorização da cultura indígena no Brasil, né? Eu sempre falo, brinco no bom sentido com os meus alunos, que a gente só conseguia estudar cultura indígena no Brasil nos famosos e magistrais enredos das escolas de samba. Ia estudar índio, tinha que ver desfile das escolas de samba, porque nos livros didáticos os índios não existiam. Eles eram citados no passado, os índios viviam assim, os índios eram assim, né? E de uma maneira bastante incompleta, né? Inclusive com o próprio termo índio, sem refletir que índio foi um termo criado pelos colonizadores para se referirem aos povos pré-colombianos, né? Ou como se não houvessem várias nações indígenas no território brasileiro, estão tratando o índio como algo monolítico, algo homogêneo, sem levar em conta a grande diversidade que ocorre também entre as nações indígenas. Então, para fechar essa aula, 4, e todo esse tema sobre cultura que compõe as aulas 3 e 4, é muito importante a gente perceber que a grande discussão que se estabelece entre etnocentrismo, né, já respondendo a dúvidas que eu vi ali que alunos estão questionando, o que é a questão do etnocentrismo? Etnocentrismo é uma tendência, né? Ou seja, uma tendência, uma predisposição, digamos assim, das sociedades humanas de se verem, de cada grupo social, se ver como centro do mundo, né? Mas o que se contrapõe a essa visão, que mais uma vez repetindo, isso é importantíssimo, a base da criação de uma série de preconceitos que tem como consequências conflitos sociais, né? E dominação, muitas vezes autoritária, do grupo que está no poder sobre o outro, né? Sob a forma de discriminação, de intolerância, de apartheid, né? Ou seja, de separação, segregação entre grupos e povos, né? Então, a grande contraponto
ao etnocentrismo é justamente o relativismo cultural. Entende-se por relativismo cultural o reconhecimento das diferenças, que eu reconheço que o outro existe, do ponto de vista cultural, que ele tem uma forma de viver diferente da minha, do grupo em que eu faço parte, mas que ele também está na mesma esfera da humanidade. Porque se eu nego o estatuto de humano a um outro, se eu classifico o outro como menos humano, no fundo, eu também estou abrindo a possibilidade de eu também ser considerado menos humano. Estão entendendo? Se há uma gradação de humanidade feita a partir dos valores da minha cultura, nós abrimos campo para uma série de conflitos, porque cada grupo vai querer lá se afirmar como o único possível, como a única visão de mundo possível. Então, o estudo da cultura é importantíssimo para nós refletirmos sobre a nossa realidade, sobre as nossas ações, sobre, enfim, a possibilidade da convivência entre contrários. Então, complemente a sua preparação com o plano de aula 4, que trabalha todas essas questões com maior profundidade. E na última parte dessa aula, que corresponde ao plano de aula 5, lembrando que vocês terão as aulas a partir da aula 6 em diante no Prepara para a V2, nós trabalharemos a V1 apenas até a aula 5, mas uma aula importantíssima, que trata do contexto histórico da formação da sociologia. Nós vamos ver que a sociologia vai ser formada num contexto de grandes transformações históricas na Europa, basicamente relacionadas a duas grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então vamos a elas. A base filosófica de todas as transformações por que passa a Europa nos séculos 18 e 19 é o chamado iluminismo, uma corrente filosófica que tinha como base a ideia da valorização da ciência e da racionalidade no entendimento da vida social. Ou então, os filósofos iluministas, e o termo iluminismo vem de luz, em contraposição a uma suposta escuridão de ideias na Idade Média, embora seja muito discutido por determinados historiadores, nós não estamos aqui afirmando que não houve uma produção filosófica intelectual na Idade Média. Não estamos falando disso, mas que era um pensamento que tinha a sua base na fé, no pensamento religioso. Era o pensamento dominante na Idade Média. E os filósofos iluministas propõem uma modificação, uma mudança no entendimento da realidade social, valorizando a ciência que se criava, que se desenvolvia a partir do século XVII com grande força, e a racionalidade, ou seja, a explicação do mundo através da razão. Por isso, eles vão combater toda a organização política do chamado antigo regime, que era o regime dominante na Idade Média. Por exemplo, combate ao Estado absoluto, chamado absolutismo, em que o rei concentrava todos os poderes em suas mãos e era considerado uma espécie de representante divino na Terra. E esse modelo vai ser contestado pelos iluministas e vai contribuir para o surgimento que quando a sociologia se forma, vai partir de teorias sobre a sociedade que vão surgir nessa época. Ou seja, a sociologia vai buscar uma explicação científica da realidade social. E realidade social essa que passou por diversas transformações a partir da Revolução Francesa e Industrial. Então, nós temos aqui duas figuras representando, por um lado, a Revolução Francesa na figura da pintura de um
francês chamado Delacroix, que cria essa personagem que vai simbolizar toda a chamada liberdade, os princípios da igualdade, da liberdade, da fraternidade, que é a nossa famosa Marianne. E, do outro lado, uma fábrica, né? A gente vê aqui uma fábrica da siderurgia como símbolo da Revolução Industrial. Então a gente vai pensar, temos que pensar a Revolução Francesa e a Revolução Industrial como dois movimentos, um político e ideológico, o outro econômico, que criaram as bases da sociedade europeia do século XIX, que foi objeto de estudo, de reflexão de teóricos que fundam a sociologia. A gente vai ver que somente foi a partir dessas transformações que se pôde pensar cientificamente a sociedade. Então, a influência da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, como dizemos, guardam relação com as ideias iluministas do desenvolvimento da ciência e da racionalidade. Então, voltando para amarrar isso, esses acontecimentos históricos resultaram em grandes mudanças na vida das pessoas, com grande impacto social, por conta do processo de industrialização e urbanização da sociedade capitalista que ali se implantava. Vamos entender mais ou menos como se deu esse processo, né? A Revolução Industrial é marcada com... Se a Revolução Francesa, primeiro, ela extingue o poder absoluto, né? O rei é derrubado, é decapitado, né? E se cria a República Francesa com aqueles ideais iluministas da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, do ponto de vista político, a Revolução Francesa vai marcar a ascensão da burguesia, ou seja, da classe formada primeiro pelos comerciantes e, no século XVIII e XIX, pelos industriais, né, essa classe vai chegar ao poder e vai consolidar o modo de produção capitalista, ou seja, a forma de produzir e distribuir a riqueza no modelo capitalista, né, vai ser... esse modelo vai ficar cada vez mais consolidado através da produção e concentração de riquezas que a industrialização proporcionou. Né? Sabe-se, né, que o processo de industrialização é aquele que vai substituir, primeiro gradualmente, depois de uma forma muito abrupta, a produção manufaturada, né, a produção artesanal para a produção em fábrica. Né? Esse processo de industrialização trouxe uma série de consequências, como o êxodo rural, né, a criação das grandes metrópoles, tudo isso que está aí no plano de aula 5, que vocês vão ler, né, ainda estamos chegando lá, mas que será importantíssimo perceber que a Revolução Industrial marca uma nova maneira de produção e distribuição da riqueza e consolida o domínio da classe burguesa, da classe capitalista, sobre os nobres que perdem o poder e sobre a classe operária, a classe proletária que se forma dentro desse processo. E o último ponto tratado na aula 5 são justamente as consequências, né, econômicas, políticas e culturais trazidas pelo neocolonialismo. Né? Então, essa relação entre o neocolonialismo e o darwinismo social é o último ponto do nosso estudo aqui hoje. O século XIX, então, como vimos, foi marcado pela Revolução Industrial e pelo neocolonialismo. O que nós podemos classificar como neocolonialismo? Aquele colonialismo dos países europeus sobre a África e a Ásia no século XIX. Né? Houve, com a superprodução produzida pela Revolução Industrial, né? Houve a necessidade, quando digo necessidade, não é que tinha que ser essa a solução, mas foi a solução pensada pelos burgueses, pelos capitalistas que chegaram ao poder, de direcionar os seus domínios para além da Europa, que já não comportava mais. O excedente produzido, né? Foi uma produção em massa
que demandou a conquista de novos territórios com buscas, visando a busca de novos mercados consumidores, matérias-primas e mão de obra barata. Então, foi isso. Aí a América, aí vocês perguntariam, mas a América escapou desse colonialismo? Por quê? Porque já tinham se tornado independentes anteriormente a esse processo. Então, já que na América, né, já havia havido a independência do Brasil, das colônias espanholas e dos Estados Unidos, né, esse movimento vai se deslocar para a África e para a Ásia. E todas as tentativas de reação por parte dessas nações dominadas pelos impérios europeus foram enfrentadas com o uso de armas, né? Nós temos hoje ciência de genocídios ocorridos na África naquele momento. O que é importante a gente pensar que é nesse cenário de expansão imperialista que surgem inéditas tentativas de explicação da realidade social. A primeira delas foi chamado darwinismo social. Né? O que foi o darwinismo social? É importante que a gente pense aqui que não foi Darwin que construiu essa ideia do darwinismo social. O darwinismo social foi a utilização por determinados pensadores, em especial um chamado Herbert Spencer, né, que se utilizou da ideia de sobrevivência dos mais aptos, que a evolução natural, né, estudada pelo Darwin entre os seres vivos, serviu como uma espécie de pano de fundo para essa dominação. Como assim? Como pensavam os darwinistas sociais? Se na natureza existem seres mais ou menos evoluídos, mais ou menos desenvolvidos, tal modelo também poderia ser utilizado nas ciências sociais. Né? Isso trouxe consequências nefastas, porque primeiro se dividiu a humanidade em 3 grandes raças, né? Raça branca, raça amarela e raça negra, a cada uma correspondendo um determinado espaço geográfico. Brancos na Europa, amarelos na Ásia e africanos, negros na África. Olha como a importância daquilo que vimos na aula 3, sobre determinismo biológico e determinismo geográfico. Os darwinistas sociais levaram às últimas consequências essa ideia de povos e raças inferiores. Então, por isso nós dizemos que o darwinismo social foi a base ideológica do neocolonialismo, em especial inglês, que se deu na África, né? Que trouxe consequências nefastas até hoje, né? Porque muitas vezes nós buscamos a explicação de uma falta de desenvolvimento tecnológico e econômico dos povos africanos com ideias de determinismo biológico, que seriam povos menos desenvolvidos do que outros. Não, o que aconteceu foi um grande processo de dominação, um processo imperialista que fez com que toda a riqueza daqueles povos fosse tomadas pelos colonizadores. Né? Então, para finalizar, o darwinismo social serviu como isso. E levado às últimas consequências, nós vemos que essa ideia de raças superiores, raças inferiores, de hierarquização de raças, grupos e culturas é extremamente nefasto. Está aqui a figura do Adolf Hitler, que não nos deixa mentir. Né? A ideia de raças puras, raças superiores, é algo que pode levar o mundo à guerra, a genocídios. E nós vemos hoje no Brasil, no mundo e também no Brasil, pessoas, lideranças políticas que defendem a ideia de povos superiores e povos inferiores. São chamados neonazistas e esse é um tipo de pensamento que a antropologia, com a sua ideia do relativismo cultural, tende a combater. Então, encerro aqui esse nosso encontro, desejando a vocês uma boa prova, né? Não só uma boa prova, bons estudos, que tenha servido essa aula para o entendimento dos conceitos e também para a formação
de novas formas de pensar. Então, dedico essa aula a vocês, que são a razão de tudo, e homenageio a memória de Marielle Franco, que hoje completa um mês dessa morte, que muito mais a morte de uma pessoa, a morte de um símbolo de toda essa tendência multicultural que falamos aqui. Muito obrigado.